Na quarta-feira passada ouvimos sobre quais são os testemunhos vivos e a influência de um cidadão do reino de Deus. E hoje eu quero falar o que é a felicidade e as recompensas para um cidadão do reino de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5 e nós vamos ler até o versículo 12. Mas eu quero convidar você para refletir antes, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí no seu lar, na sua casa, eu vou aqui te dizendo uma coisa. O livro de Mateus foi escrito por Mateus, discípulo de Jesus, apóstolo do Senhor, ou talvez, como alguns dizem, ele foi escrito pela comunidade dos discípulos de Mateus, um tempo depois, até da morte do próprio apóstolo, mas um compilado daquilo que ele anotou, escreveu ou falou, mas dirigido aos judeus, para chamar os judeus para crerem que o Senhor Jesus era o rei, o Messias que eles esperavam, e mostrar que existe um reino diferente do que o reino que eles esperavam. E quando chega aqui no capítulo 5, ele fala sobre o que é a felicidade e a recompensa dentro desse reino. Quais são os valores dentro deste reino? E o texto diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, e aí vem 9 bem-aventuranças, acompanhem comigo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Numa outra tradução diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, agora a última bem-aventurança, sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, e mais uma vez a alegria, ou a bem-aventurança, ou o extravasar da alegria. Parece paradoxal se falar de tanto sofrimento e terminar falando sobre alegria. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Todo ser humano busca a alegria. Há uma incessante busca em todos nós, cristãos ou não cristãos, pela alegria. É uma busca legítima pela felicidade. Se eu te perguntar, você quer a felicidade? É lógico que você vai dizer, eu quero, eu busco. Todos nós buscamos a felicidade. Mas veja que interessante, os animais não têm esse drama que nós temos de buscar o caminho da felicidade, qual o melhor caminho para a felicidade. Os anjos não têm esse drama de buscar a felicidade. Isso é intrínseco do homem, do ser humano, essa busca incessante por felicidade, querer a felicidade. E os conceitos de felicidade também são inúmeros. E por que não dizer alguns muito rasos e que dizem respeito a felicidades momentâneas? Por exemplo, se você entrar nas redes sociais, você vai ver praticamente todas as pessoas ali sorrindo, querendo mostrar com o sorriso, com o rosto, com o gesto, com uma paisagem que estão felizes. Alguns dias atrás, um monte de gente estava indo tirar foto com um girassol, sorrindo assim, né? Eu ia falar que é programa de índio, mas como os irmãos da igreja foram também, ó, tá? Então, mas é alegria, felicidade de mostrar, dizer estou feliz, estou sorrindo. Acontece que, muitas vezes, em busca da felicidade,
nós encontramos a infelicidade. Buscando a felicidade, nós acabamos encontrando o caminho avesso da tragédia, da catástrofe, da infelicidade. E esse texto bíblico nos fala sobre o que realmente são os valores do reino. E a palavra bem-aventurado aqui, só para que você entenda melhor, alguns traduzem como feliz. Felizes os pacificadores, felizes são os perseguidos, felizes são os que têm fome e sede da justiça. Mas bem-aventurado é mais do que feliz. É uma felicidade maior do que a felicidade normal. Seria esta a tradução. Uma felicidade abrangente, que não diz respeito só ao sorriso, mas que diz respeito a uma vida inteira com propósito definido e propósito alcançado. Isso é felicidade à luz do Evangelho, isso é felicidade à luz da palavra de Deus. Quando chega em Mateus capítulo 5, existe um mapa da felicidade para o cidadão do reino. O cidadão do reino, então, pode ser feliz a partir dos valores do reino de Deus. A principal mensagem de Mateus é a chegada do reino. E quando estamos em Mateus 5, o Senhor Jesus fala sobre a organização dos sentimentos do cidadão do reino de Deus. Nós podemos dizer que no império das trevas, as pessoas vivem também um sentimento e valores daquele reino, estão ligados a consumismo, a tragédias, estão ligados à superficialidade, estão ligados a tantas coisas que dizem respeito ao reino deste mundo, ou ao império das trevas. Mas quando chegamos no reino de Deus, existe uma felicidade a partir de alguns valores. Algumas considerações antes de falar sobre as bem-aventuranças. Veja bem, as bem-aventuranças nos ensinam algumas coisas. Quando lemos as 9, nós entendemos que elas nos ensinam que os valores da igreja são contrários aos valores do mundo. Eles são mais altos e que também não há conciliação. Não existe como estabelecer uma ponte entre valores deste mundo em que vivemos e os valores do reino de Deus. Por exemplo, no mundo, é feliz quem é poderoso. No reino de Deus, é feliz quem é pobre de espírito. No império deste mundo, é feliz quem ri. No reino de Deus, é feliz quem chora. No império deste mundo, é feliz quem é esperto. E no reino de Deus, os mansos são felizes e herdarão a terra. No império deste mundo, quem ganha as demandas é mais feliz. E a Bíblia diz que no reino, os pacificadores são felizes. Também, as bem-aventuranças nos ensinam que a vida cristã só pode ser vivida com os valores do reino. E não há como interpretar a vida cristã com os valores de fora. Os valores do reino são diferentes. Também, elas nos ensinam que o ser vai estar sempre antes do realizar. Este mundo valoriza muito o realizar. E no reino de Deus é valorizado aquilo que diz respeito ao ser, ao caráter de quem você é aqui, ou quem você é aqui. As virtudes também são sobrenaturais, produzidas pelo Espírito Santo. Não adianta você tentar colocar no coração de alguém que não conhece a Cristo as bem-aventuranças. Os valores são outros, ele não vai entender esses paradoxos. Somente quem está vivendo a vida do Espírito é que consegue entender as bem-aventuranças e colocá-las em prática. Também, elas são sinais da graça de Deus em nós. Somente pela graça é que nós conseguimos ir adiante, entender e praticar as bem-aventuranças. Mas aí,
após essas pequenas explicações, vamos trabalhar com cada uma delas. E no versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu prefiro ficar com a tradução pobres de espírito, que algumas Bíblias trazem, algumas mais antigas. Pois bem, os impérios da época, quando este texto é escrito, ou quando Jesus está pronunciando essas palavras, no Império Romano, por exemplo, valorizava-se quem tinha muito a oferecer. Quem tinha intelectualidade a oferecer era bem valorizado. Quem tinha riquezas a oferecer, a somar com o reino dos romanos ou dos gregos, era bem valorizado. Quem tinha influência era bem valorizado. E a pobreza de espírito é exatamente o contrário disso. Não se trata da pobreza financeira, não se trata de não ter valores financeiros. Está falando aqui de uma pobreza, um esvaziamento de pretensões orgulhosas, de ego, de trocas. O dizer para Deus: eu posso te oferecer, Deus, isso em troca daquilo. Nós não temos mérito nenhum para oferecer a Deus. E quando reconhecemos isso, somos pobres de espírito. É o que realmente somos. Quem é pobre de espírito sabe que depende unicamente da graça de Deus. É vazio de si, é vazio de orgulho. É como aquele publicano que ora a Deus. O fariseu está lá na frente do altar do templo, orando e dizendo para Deus tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele é. E um publicano que nem podia entrar no templo, fica no átrio, e ele diz: sê propício a mim, pecador, ou então compadece-te de mim, que sou pecador. Esse é o pobre de espírito. E a Bíblia diz que esse alcançará o reino dos céus. Ou como Paulo, quando disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer acabo fazendo. Ou então como Isaías, que diz: ai de mim, que vou perecendo. Ou então como Pedro, que diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Isso é ser pobre de espírito e reconhecer que é pobre de espírito. E a Bíblia diz: dos tais é o reino dos céus. Brennan Manning, que é autor do livro O Evangelho Maltrapilho, ele diz o seguinte, que as crianças estão mais próximas do reino de Deus porque são incompetentes, não porque são inocentes. Sabem que só há uma forma de alcançar o reino: recebê-lo de presente. E Jesus diz exatamente isso: quem não se fizer como criança não vai entrar no reino dos céus. Uma criança não teria nada a oferecer para entrar no reino de Deus. E por causa disso é que elas entram. E ele continua dizendo, quanto mais nós crescemos no Espírito Santo, mais pobres nos tornamos e mais percebemos que tudo nessa vida é um presente de Deus. Somos maltrapilhos, somos mendigos e precisamos da graça de Deus. Precisamos do Senhor, precisamos das misericórdias do Senhor. O termo que é usado aqui para pobre, no grego, quer dizer exatamente isso: mendigo, aquele que não tem nada, aquele que perdeu tudo e tudo que vier a ter, qualquer bem menos valoroso que seja, será um presente imerecido. Isso é ser pobre de espírito, é dizer para Deus: Senhor, eu nada tenho a te oferecer e eu reconheço a tua graça. Essa primeira bem-aventurança já nos leva a depender da graça de Deus. Mas a segunda diz, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lloyd Jones diz que chorar é algo que vem logo depois da primeira bem-aventurança. Quando você reconhece que é pobre de espírito, seu coração fica compungido, seu coração fica quebrantado, seu coração fica sensível à graça
de Deus. E aí, a segunda bem-aventurança, o chorar. Mas é um chorar diferente. O chorar do dia a dia, todos nós choramos. Em alguns momentos da vida, outros choram mais, outros menos. Fato é que nós nascemos chorando. A primeira coisa que fazemos quando saímos do ventre da mamãe é chorar. E passamos a vida, alguns chorando mais, outros menos, mas a última coisa que vai ter no final da vida também é o choro. Não nosso, naturalmente, mas de quem vai estar ali para a despedida final. Não é esse choro, não é o choro da tristeza comum, do lamento, mas é um choro solidário ao sofrimento e é um choro de tristeza pelo pecado da humanidade, da sociedade e do próprio ser. É o chorar, é o entristecer-se ao máximo por ter rompido um dia as relações com Deus, pelo pecado, é o ter rompido as relações com Deus e viver num mundo que se afastou de Deus. É essa tristeza intensa, esse choro, é isso que o texto está dizendo, chorar. A tradução dessa palavra seria o último grau de tristeza. É o último grau de tristeza pela humanidade. É o último grau de tristeza pelas pessoas que têm morrido nesses dias na pandemia. O último grau de tristeza em ver um mundo corrupto. É o último grau de tristeza em ver a humanidade tão manchada pelo pecado, pela ambição. E é o último grau de tristeza de olhar para a nossa vida e ver que também vivemos esta mancha do pecado até que Cristo volte, esta influência, até que estejamos em corpos glorificados, ainda teremos esta marca. É por isso que o salmista diz, no Salmo 51, versículo 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Portanto, é esse quebrantamento, é esta tristeza que nos aproxima de Deus. E a Bíblia diz, serão consolados. Vem a bem-aventurança e vem a recompensa dela. O que acontece para aquele que chora? Ele será consolado. Apocalipse 21, 4, e Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Haverá um dia em que nós seremos consolados eternamente, e aí não haverá mais a tristeza, nem pelo sofrimento, nem pelo pecado, nem da humanidade e da sociedade, nem o individual. Aí, a outra bem-aventurança diz respeito aos mansos. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E é interessante que, neste mundo que nós vivemos, e podemos dizer que vivemos numa sociedade capitalista selvagem, onde os espertos ganham mais, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais injustiçados e assim por diante. E é nesse contexto que aparecem os mansos. Não é o apático. Não, a palavra manso, quando falamos aqui na cultura brasileira, dá-se a entender aquele cara assim meio bobão, né? O desinteressado, o indiferente. A gente diz aquele cara é manso, né? O cara que não tem interesse nas próprias coisas, na vida, né? Mas não é esta tradução. Quando a Bíblia nos fala de manso, a palavra manso, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, tem o mesmo significado. Não é o fraco, mas é o que sabe controlar e dosar a sua força. É o emocionalmente equilibrado, é o disciplinado consigo mesmo, é o que tem domínio próprio. Então esse é chamado de manso. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os mansos. E qual a recompensa para isso? Eles herdarão a terra. Manso é aquele que é dosado nas palavras, nas ações, nas reações.
A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso sobre a face da terra. E nem por isso ele perdeu a liderança. Pelo contrário, é considerado pelas grandes enciclopédias que estudaram as principais personalidades do mundo inteiro, ele está entre os 10 maiores líderes da humanidade. Isso não falando da Bíblia, falando de livros seculares que apontam essa liderança tão importante de Moisés. E a Bíblia diz que uma das características dele é que era o homem mais manso. E quando vamos para no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso. Jesus mesmo, com a sua vida, dizendo, imitem a minha mansidão. Isto é, imitem esta dosagem na vida. Isso é mansidão. A promessa, herdarão a terra. Também os que têm fome e sede da justiça. Bem-aventurados todos que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 6. São aqueles que estão atentos às injustiças da sociedade. Alguns comentaristas bíblicos comentam dizendo que aqui essa palavra justiça tem a ver com a justiça de Cristo em nós para a salvação. Mas não é este sentido. É este sentido que eu falei, só vai ter aí nas epístolas paulinas dali para frente. Aqui é o sentimento de indignação pelas injustiças em que o mundo está sofrendo com elas, ou em que pessoas sofrem por causa delas. Aqueles que estão atentos às injustiças da sociedade são aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que estão atentos aos sistemas corruptos, que têm matado milhares de pessoas. E, por que não dizer, todas as vezes que acontece um sistema de corrupção num Estado brasileiro, e que aquilo leva os hospitais a não terem condições de lidar com os seus doentes e nem de manter as portas abertas, e as pessoas morrem nas portas dos hospitais, como vimos muitas vezes em muitas reportagens, isso deixa a mim indignado, e a você, com certeza, também. Isso é ter fome e sede de justiça. A justiça de Cristo, a justiça final, um dia vai se manifestar, um dia o justo juiz vai se manifestar. E aí, então, nós seremos fartos de justiça. Nós temos acompanhado as notícias da pandemia do Covid-19 em vários estados brasileiros e, em alguns casos específicos, governadores, prefeitos, usando o momento de tragédia, de dor, de luto, ainda querem tirar alguma vantagem com isso, superfaturando equipamentos, superfaturando todos os procedimentos, porque nesse tempo não é necessário a licitação, então se aproveitam disso. São coisas que deixam a mim e a você indignados. Mas é interessante o seguinte, que nós não podemos nunca apelar para a vingança, para o ódio, mas nós podemos aguardar a justiça de Deus. Nós podemos aguardar e devemos aguardar esta fome de justiça e esta sede de justiça. Um dia será farta e o cidadão do reino de Deus vai ver a justiça de Deus acontecer e ser manifesta absolutamente, e isso vai acontecer no juízo final. Bem-aventurados os misericordiosos, versículo 7,
porque alcançarão misericórdia. O mundo conhece um tipo de misericórdia. A palavra misericórdia que nós conhecemos no nosso cotidiano é a miseris mais cardia, que quer dizer o seguinte: você colocar o seu coração na dor do próximo. Seria como se fosse a palavra compaixão. Mas nesse contexto bíblico, você não dar a alguém aquilo que alguém merece. É não dar a punição que alguém mereceria. E nesta misericórdia nós imitamos a Deus, porque todos nós estamos aqui em pé, respirando por causa da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? É não dar a nós aquilo que merecemos. Pelo distanciamento de Deus, pela indiferença para com Deus, nós já deveríamos estar na nossa morte eterna. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Se não fosse a misericórdia de Deus, não teríamos aquilo que chamamos de graça comum, o ar que respiramos, a chuva que cai. Se não fosse a misericórdia de Deus. E essa misericórdia tem que ser reproduzida. Veja bem, um cidadão do reino de Deus, ele reproduz, ele é um reflexo da misericórdia de Deus. Ele tem que passar adiante essa misericórdia, em forma de perdão, em forma de aceitação, em forma de dizer àquele que merece um castigo pela misericórdia, você não tem este castigo. Isso é ser misericordioso. E quando nós somos misericordiosos, um dia nós alcançamos misericórdia para nós também. Alguém vai se lembrar que você foi misericordioso e você também vai colher a misericórdia. Imagine se toda a sociedade andasse nesse círculo de dar misericórdia e receber misericórdia. Nós seríamos uma sociedade mais saudável. Cidadão do reino é assim. Ele não só proclama misericórdia, ele vive distribuindo misericórdia. Mas também, os limpos de coração, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem é o puro de coração? Quem é o limpo de coração? É aquele que, não é aquele que nunca pecou. É aquele que, em pecando, reconhece que precisa acertar e confessar e pedir perdão a Deus. Aquele que, em pecando, precisa consertar o seu pecado e se entristece, não só com remorso, mas com arrependimento. E cada vez que vem o arrependimento, a confissão e o perdão, o coração vai ficando mais limpo. E a tendência não vai ser continuar a pecar, mas a tendência vai ser começar a buscar a graça e misericórdia de Deus e odiar o pecado. É uma ação do Espírito Santo em nós. Todas as vezes que o homem por si mesmo tenta se limpar, ele não consegue e entra em crise com a consciência, com o sentimento de culpa, de tentar e não conseguir. Mas todas as vezes que confessa, todas as vezes que busca a presença de Deus, todas as vezes que busca a santificação, seu coração vai ficando mais limpo, mais límpido. E esse processo nós chamamos de santificação. Mas por que o texto diz limpos de coração? Porque o coração, pensava-se nesta época que o coração é que era o centro dos pensamentos, das emoções e das ações. Hoje se sabe que é o cérebro. E Jesus naturalmente sabia que era o cérebro. Mas para que as pessoas entendessem melhor, ele usa a linguagem da época, a anatomia da época. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
O Senhor Jesus deixou bem claro que é no coração que nascem todas as maldades, imundícias e pecados. Portanto, as motivações primárias é que podem nos levar à santidade ou ao pecado. Quando um pecado acontece visivelmente, ele apenas vem à tona aquilo que por vezes já estava guardado na mente, já estava sendo processado na mente há muito tempo. Então Jesus fala exatamente isso, os limpos de coração. Limpe a fonte, deixe a fonte limpa, porque a partir de uma fonte limpa é que nascem as boas palavras, as boas ações, a comunhão com Deus. Martinho Lutero resumiu com esta frase: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho. E assim é a guarda do nosso coração. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são os promotores da paz, são os semeadores da paz. Sabe aquela pessoa que numa briga de família é o que corre lá, junta as pontas, faz as pazes aqui, telefona lá, marca uma pequena reunião acolá? É um pacificador, é alguém que está semeando a paz. Sabe aquelas pessoas que são os extintores? Existem os incendiários, aqueles que saem colocando fogo. Existem os extintores, aqueles que saem apagando fogo. Esses são os pacificadores. É a turma do deixa disso. E Jesus diz: seja da turma do deixa disso, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe aquelas contendas que acontecem na empresa e de repente aquilo pode virar amargura, ódio, ressentimento? Mas você vai lá, você ajuda, você fala, você aconselha, você puxa aqui, você acalma acolá. Então você é um pacificador, não só nesse âmbito. Por que não dizer, li um livro recentemente do arcebispo Desmond Tutu, da Igreja Anglicana. Ele foi um dos responsáveis pela quebra do regime apartheid na África do Sul. E é interessante que quando cai o regime apartheid, aquele regime racista, o país se divide entre brancos e negros de uma forma, assim, tão marcados pelo ódio ambos, que a qualquer momento poderia surgir uma guerra civil. E esta guerra poderia durar anos. E ele teve um insight de chamar a população para conciliações em várias cidades e bairros e montaram bancas de conciliação para ouvir as queixas de famílias que foram injustiçadas, de pessoas que foram torturadas, para ouvir as queixas, para promover o perdão. E foram desta forma trabalhando. E é interessante, este livro mostra que é possível uma sociedade ser mudada, transformada, a partir de um projeto de pacificação, a partir de um projeto de paz. E esse livro eu aconselho a todos ler, adquirir. É o livro chamado Livro do Perdão, autor arcebispo Desmond Tutu, da África do Sul. O que significa pacificador? Aquele que promove a paz. E o que ele recebe como recompensa? Ele vai ser chamado filho de Deus. No pensamento oriental nessa época, quando se chamava filho de alguém, era uma forma de dizer ele tem a natureza, o sangue desta pessoa. Mesmo que não fosse o filho, mas era alguém que
se moldou, alguém que foi discipulado, alguém que se espelhou em outra pessoa. Aí se diz assim, é o filho de fulano, porque traz as características. E quando nós estamos pacificando, nós estamos mostrando o nosso lado de família de Deus, o nosso DNA de Deus. Nós estamos mostrando as marcas do novo nascimento e que uma delas é que nós somos filhos de Deus. E quando estamos pacificando, é o momento que as pessoas vão reconhecer, é filho de Deus. Este aqui não foi manchado pelo ódio ali, nem inflamado acolá, mas ele é filho de Deus. Os pacificadores. Versículo 10, a penúltima das bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem é perseguido por causa da justiça, a Bíblia diz, deles é o reino dos céus. Veja bem, é melhor sofrer pela prática do bem e da justiça do que sofrer pela prática da injustiça e do mal. É perseguido por causa da justiça o policial que não se entrega às propinas, e os colegas dizem, ih, você não está no esquema. Olha lá, hein, cuidado. Está sofrendo por causa da justiça. Está sofrendo por causa da justiça o comerciante que não aceita fazer parte do cartel. E aí alguém diz, cuidado, você não vai sobreviver. Ou então, o político que diz que não vai entrar no esquema de corrupção. E aí os outros dizem, então, nós não aprovamos os teus projetos, daqui uns dias aí, você vai entrar com um projeto tal, nós vamos dizer não. Mas ele vai preferir ser perseguido do que entrar na injustiça. Ou então um fiscal cristão que não aceita suborno. As pessoas dizem, esse cara parece um ET, ele não está vivendo no nosso mundo. E acabam sendo perseguidos por causa da justiça. E a última, é impressionante que diz, porque deles é o reino dos céus. Na palavra de Deus nós encontramos agora a última das bem-aventuranças, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Se na bem-aventurança anterior alguém sofre por causa da justiça, nesta agora sofre por causa de Jesus. Na última bem-aventurança ele diz, vocês são bem-aventurados quando sofrerem por causa de mim, do meu nome. E a terra tem cada vez mais, o nosso planeta tem cada vez mais provado esse ódio contra os cristãos. O último século, penúltimo século, o século XX, aliás, foi marcado como sendo o século em que mais houve martírios em nome da fé, por causa da fé cristã, em nome da violência contra os cristãos. Em inúmeros países, enquanto nós estamos pregando com toda a liberdade aqui, existem países que você não pode citar o nome de Deus, que não pode pregar o Evangelho. Existem países onde a perseguição é discreta, e existem países onde a perseguição é frontal, como na Coreia do Sul, China, Síria, Iraque, Irã. Recentemente, um pastor de uma comunidade cristã no Irã foi morto por causa do Evangelho, foi enforcado. E é interessante que a despedida desse pastor foi marcante. Eu não me recordo o seu nome, mas quando o enforcaram em praça pública,
por causa do Evangelho, sendo acusado de estar contra a religião do país e contra o sistema, levaram-no até a forca. E antes de colocarem o capuz, aquele momento ele orou e terminou a sua oração, dizendo amém, e abriu um sorriso. E este sorriso acabou sendo a marca registrada daquele martírio em nome do Evangelho. E alguém escreveu numa rede social dizendo como são diferentes os cristãos, como são seguros, como eles sabem de onde vêm e para onde vão. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo, vocês são bem-aventurados. Talvez nós não tenhamos no nosso país tanta perseguição e talvez nem vamos entender tudo isso, mas você jovem, quando tentarem ridicularizar você na faculdade por causa da sua fé, você está sendo bem-aventurado. Você cristão, quando for zombado por causa da sua fé em Cristo, você é bem-aventurado. E o Senhor Jesus diz, regozije-se. Em outras palavras, fique muito alegre, porque também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É uma marca registrada, é um carimbo de garantia, dizendo assim, chegou até a última consequência. Se ele aguenta o sofrimento por causa do meu nome, é porque ele é meu, absolutamente meu. Regozije-se no Senhor. E aqui estão as bem-aventuranças. Aqui está a verdadeira felicidade quando você cumpre o propósito de vida, de servir a Deus, e esse propósito é alcançado. Aí então você pode dizer, sou feliz e muito feliz. Mesmo que em meio à felicidade tenha lágrimas, mas elas são um tempero a uma vida centrada, uma vida de felicidade. Mesmo que em meio à felicidade tenha perseguição, mesmo que em meio à felicidade você seja zombado, mesmo que em meio à felicidade você abra mão das suas razões, mesmo que em meio à felicidade você deixe de se inflamar por uma causa para salvar relacionamentos e você se torna pacificador. E Jesus chama esse conjunto todo de felicidade. E mais do que isso, são os valores do reino. Quando estamos nesta direção, nessas práticas, estamos no reino de Deus. Alguém dividiu estas 9 bem-aventuranças em 3 etapas da vida cristã. A primeira delas, as 3 primeiras bem-aventuranças dizem respeito a um cristão recém-convertido. Aquilo que vem logo depois da conversão é que ele vai entender a graça, e ele diz, poxa, agora eu descobri, sou um pobre de espírito. Ou então começa a chorar pelos seus pecados, é o quebrantamento. Aí o seu caráter vai sendo moldado, é o manso, é o equilibrado. E depois vem outras 4 bem-aventuranças que dizem respeito à comissão, a Jesus nos empurrando a tornar o reino conhecido. E aí a gente leva as outras características, a fome e sede da justiça, o exercício da misericórdia, o exercício da pacificação, o exercício da santidade a este mundo que precisa conhecer o Deus Santo. E por último, as 2 últimas dizem respeito à consequência. O mundo não vai entender o cidadão do reino. E não entendendo o cidadão do reino, ele vai perseguir o cidadão do reino por causa da justiça e por causa do nome de Cristo. E Jesus diz, em todas essas situações, em toda esta caminhada, da conversão até a última consequência pelo Evangelho, vocês são felizes, porque abraçaram os valores do reino.